Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente consegue simular alguns bicos de confeitar apenas cortando a ponta do saquinho de confeitar. Então, eu tenho aqui um saquinho de confeitar, eu vou fazer nele um corte reto, tá? Vou cortar só a pontinha dele no tamanho, na altura que eu quiser. Fiz um corte reto. E esse corte aqui vai simular o bico perlê, que eu já vou mostrar para vocês. Que serve pra gente fazer bordados, pra gente escrever, né, e etc. E se eu quiser, então, fazer um perlê maior, eu vou aumentando o tamanho do meu corte, sempre um corte reto. E assim, o único problema é que ele não vai fazer uma bolinha bem redondinha, como se fosse um bico. Mas é uma simulação, né, gente? Então, o resultado vai ficar semelhante, mas é claro que não vai ficar tão perfeito como se fosse o bico. Mas é um quebra-galho. Agora, eu vou pegar um outro saquinho e vou simular nele um bico folha 352, que é aquele bico que parece um bico de passarinho. Então, eu preciso fazer um corte em V na ponta do saco, e eu preciso que a profundidade do corte seja igual dos dois lados, para que o glacê saia por igual nos dois lados. Então, para que eu consiga ter um corte bem igualzinho, eu vou pegar e vou dobrar o meu saquinho, juntando aqui as duas costurinhas dele. Ok? Então, a minha dobra tá desse lado e as duas laterais do saquinho estão desse lado. Agora, eu vou inverter aqui só para ficar mais fácil para eu cortar. Então, a minha dobra tá para cá. E eu vou fazer um corte em V. Também no tamanho que eu quiser. Se eu quero uma folha maior, eu vou cortar bem mais para baixo. Se eu quero uma folha pequenininha, eu corto mais aqui em cima. Então, esse aqui é o meu corte. Agora, eu vou abrir o saquinho para vocês verem. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Se eu quiser a folha mais trabalhada, eu posso fazer esse corte um pouco mais inclinado aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês como ele faz a folhinha. Agora, eu vou fazer um outro bico folha, porém, esse é o bico folha tradicional, aquele que tem o corte em V e tem um picotezinho no centro. Então, da mesma forma como nós fizemos no anterior, nós vamos dobrar, juntando aqui bem certinho as duas laterais do saquinho. Vamos cortar um V. Então, aqui eu fiz um corte em ângulo. E aqui nessa pontinha, eu vou fazer o meu picote, que vai ser a nervura da folha depois. Então, eu venho e corto no outro sentido. Olha como ele ficou, e agora, olhem como ele vai ficar aberto. Então, ele ficou cortado em V aqui, e mais um V pequenininho aqui no centro.
Esse é o meu bico folha. Se eu aperto mais, eu vou ter uma folha maior. Se eu aperto menos, eu vou ter uma folha menor. Posso fazer folha lisa, ou posso fazer folha ondulada. O próximo bico que nós vamos simular é um bico chamado Saint Honoré. Ele tem um trabalhado parecido com o bico pétala, porém ele é mais grosso. E para fazer esse bico, nós vamos fazer um corte em ângulo aqui e depois novamente um corte reto na ponta. Mais uma vez, se você quiser um bico grande, você faz o corte maior, se quiser um bico menor, faz o corte menor. Então, eu vou cortar em ângulo aqui. E aqui na pontinha, eu vou deixar ele reto. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que ele vai ficar aberto. Vamos ver se eu consigo mostrar. Então, ele vai ficar assim. Ele vai ficar mais aberto nessa parte aqui, e aqui ele vai ficar com corte em ângulo. Por último, nós vamos fazer um bico de babado. O trabalhado fica parecido com o bico pétala, mas como o saquinho é muito molinho, a gente talvez não consiga fazer flor com ele, mas ele dá para fazer babados. Então, nós vamos cortar a pontinha do saco fazendo uma curvinha, dessa maneira aqui. Eu vou começar cortando ele reto aqui, e quando eu chego lá na pontinha, eu faço uma curva. Então, ele vai ficar um corte fino e longo, e ele vai simular um trabalho parecido com o bico pétala. Então, nós podemos usar ele para fazer babados. Então, nós encaixamos a pontinha no bolo e deixamos essa parte aqui mais afastada. E vamos só apertando e movimentando o bico. E ele vai formando o babado.